aponta que até 2027 o mundo vai registrar o ano mais quente da história. Efeitos também na Amazônia. Quem conta os detalhes direto de Genebra é o Jamil Chad. Boa noite para você por aí, Jamil. Boa tarde para vocês todos. De fato, é um novo relatório da ONU, mais um relatório que demonstra que, obviamente, existe uma correlação direta entre a atividade humana e o aquecimento global, mas dessa vez mostrando quais são as projeções para os próximos 5 anos. E essas projeções, meu caro, deixam, na verdade, qualquer cientista absolutamente em um estado de alerta. Quais são as projeções? Que nos próximos 5 anos nós teremos provavelmente o período mais quente já registrado pelo planeta. Isso, inclusive, superando a marca de 1,5 graus. Obviamente, esse 1,5 graus que era, claro, o grande objetivo do Acordo de Paris, evitar que a gente chegasse a essa elevação da temperatura em 1,5 graus. Para a Organização Meteorológica Mundial, que é um braço, obviamente, da ONU, não se trata de algo no futuro, em 2050, 2030. Nós já estamos falando da realidade dos próximos 5 anos. Considerando que os últimos 8 anos foram os 8 anos mais quentes da história. Ou seja, os próximos 5 anos vão fazer todos os recordes absolutamente serem batidos e, claro, modificar de forma bastante intensa o clima mundial. Você poderia dizer, bom, mas 1,5 graus, será que isso tem tanta relevância? Será que isso, de fato, deveria mobilizar o mundo? Bom, olha só a conclusão específica para o Brasil. Para o Brasil, isso significará uma queda substancial do regime de chuvas na Amazônia. E a queda de chuvas na Amazônia, para o nosso país, representa algo muito concreto. Uma queda da produtividade agrícola do Centro-Oeste e do Sudeste. Ou seja, sim, as mudanças climáticas têm um impacto direto no Brasil, sim, elas têm um impacto econômico e sim, haverá uma consequência quase imediata. Não estamos falando de 2030, nós não estamos falando de 2050, estamos falando do período de 2023 a 2027. Queda de chuva na Amazônia, né, Jamil? Isso tem impacto também em outras regiões. Certamente, inclusive no próprio Sudeste, o regime de chuvas da Amazônia ele é fundamental para a enorme produtividade agrícola brasileira. Essa produtividade não acontece por acaso. Um dos fatores centrais é justamente o regime de chuvas na Amazônia, e você tendo uma queda desse regime de chuvas, você tem um impacto direto na própria produção agrícola. Não é só isso, o próprio relatório aponta para um maior número de episódios de seca no Sudeste brasileiro também. Então, como você vê, obviamente um relatório mundial, obviamente esse é um dado que mede vamos dizer assim, a elevação da temperatura média do planeta. Obviamente ela não acontece da mesma forma em todos os continentes, em todas as latitudes, obviamente que não, mas no caso específico do Brasil, a Organização Meteorológica Mundial é absolutamente clara em dizer que sim, teremos impacto na Amazônia e no Sudeste. Lembrando que, obviamente, para um país exportador agrícola, o clima, o regime de chuvas, isso tudo é absolutamente fundamental para a produtividade. Certeza, né? Estamos falando aqui também sobre economia, além, é claro, de todos os outros aspectos que envolvem aí essa questão climática. Valeu, Jamil, obrigado pelas informações. Pessoas morreram por causa das inundações provocadas pelas fortes chuvas que atingem a Itália. Equipes do Corpo de Bombeiros resgatam vítimas ilhadas e buscam por desaparecidos. 14 rios transbordaram em 4 cidades. Dezenas de bairros ficaram praticamente debaixo d'água. Quase 5 mil pessoas tiveram que ser levadas para abrigos. Escolas foram fechadas e o transporte público também foi interrompido. Canal Tempestades e Secas no Brasil e no mundo, para você ficar bem informado do que está acontecendo, como incêndios florestais no Canadá, como avalanche na montanha do Alpes na França, tornado, furacões, tufões e ciclone, entre outros. E também aperte o sininho para receber todas as notificações de vídeos, para você ficar muito bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo.